Bom, boa tarde, primeiro de tudo, né, Murilo? Hoje, o que eu tinha escolhido como tema para a gente seguir nessa nossa abordagem sobre o material didático é a questão do uso das imagens no material didático, né? Então, tendo aqui então a imagem, né, como um recurso didático usado aí amplamente em nossas aulas, né? Acho que o Marcos está chegando aí. Usado amplamente em nossas aulas, nos mais variados formatos e com os mais variados objetivos. Então, eu quero de alguma forma fazer uma abordagem filosófica do uso da imagem no ensino, né? É um tema que me agrada bastante. Eu pesquiso a história do cinema, a questão da relação do pensamento com o cinema há um tempo já. Então eu queria trazer essa abordagem por conta de que a gente tem um amplo uso mesmo da imagem. E os materiais didáticos também usam as imagens. Então eu sempre faço esse paralelismo, inclusive, entre a aula e o material didático, pensando que o material didático, de fato, ele precisa ser uma expressão da concepção de aula de vocês, né? O material didático não pode ser pensado à parte, né? Como um instrumento à parte. Eu prefiro pensá-lo como uma ferramenta de trabalho de vocês, nas quais o repertório de vocês, no qual o trabalho de vocês aparece ali e, portanto, as escolhas pedagógicas que vocês fazem aparecem aí também, né? Então, eu quero abordar isso tanto na aula e no material didático em duas modalidades diferentes aí de reflexão sobre esse tema. A primeira delas é referente a isso que eu costumo chamar de filosofia do cinema, né? Que é essa ideia de quais são as formas que a gente tem de relacionar a filosofia com o cinema. E a aula de hoje vai ser uma espécie de mapeamento disso. E também, na próxima aula, uma problematização pequena no primeiro texto sobre a questão da imagem no material didático, que está no texto do Fernando Cruz, e também na aula de estética, né? Onde supostamente a imagem ela tem o privilégio de ser tematizada no texto que eu já deixei lá para vocês da Rufinone, né? Sobre a aula de estética. Então, para o dia de hoje, né? Para começar essa questão na aula de hoje, o que eu queria abordar inicialmente é isso que eu tenho chamado de os usos, ou, como está no slide aí, o estatuto da imagem no material didático. Por que isso? Porque eu acredito que a gente já consiga mapear mais ou menos, né, uma lista que não ela não está extensa e ela também não está terminada, né? Pode aparecer outras formas de pensar a imagem na aula de filosofia. Primeiro de tudo, definir imagem como todos os diferentes elementos que a gente leva para a sala de aula, que eu elenquei alguns aí, né? Como fotos, sejam elas pensadas artisticamente, ou sejam aquelas do fotojornalismo, ou até mesmo aquelas que a gente produz com os alunos, né? Reprodução de artes plásticas, né? Muito usada, né? Material didático abunda essas imagens, né? Charges e história em quadrinho, que aparece muito também, principalmente em questões, né? Aparece muito história em quadrinho. Os professores de português na minha época viviam reclamando que os alunos não entendiam a ironia de alguns história em quadrinho. Não sei se isso continua ainda forte com vocês. E a questão também, e aí é aonde está centrado a maior parte da produção de texto entre filosofia e imagem, que é o cinema, né? O cinema é aquele que possui uma infinidade de textos que pensa essa relação do cinema com a filosofia. Inclusive é o texto que eu separei para vocês, para a gente meio que ser provocado a pensar sobre essa relação. E o cinema também é entendido aqui numa multiplicidade de opções, né?
que é a questão, pode ser um curta, pode ser um documentário, pode ser um longa, pode ser um programa de televisão, né? São várias linguagens possíveis. Então eu estou usando também cinema aqui num sentido mais genérico da imagem em movimento, né? E aí o grande problema que eu quero que vocês pensem e levem para o material didático, assim como outras duas aulas foi um problema com relação ao referencial teórico, né? Aquela provocação para a gente sair do filósofo branco europeu para procurar outras matrizes étnicas e também abrir espaço para as filósofas. Agora a pergunta é, de que forma você utiliza o material, a imagem na sua aula e de que forma você quer utilizar a imagem no seu material didático. São perguntas paralelas, elas não são oposições, elas devem ser pensadas juntas na minha forma de entender isso com vocês aqui. E eu mapeei, né, 4 situações que eu acho que são aquelas que são mais comuns, né? Vocês podem inclusive acrescentar aí durante a explicação se tiver mais algumas, né? A primeira delas, que eu chamo de sensibilização, desculpa, quem chama de sensibilização são os adeptos da pedagogia proposta para a aula de filosofia pelo Silvio Galo. Ele propõe, vocês devem conhecer isso, né? Ele propõe uma metodologia de aula que desenvolve uma sensibilização inicial, na qual ele traz elementos não filosóficos. Entre esses elementos inclui-se diferentes tipos de imagem, como um cinema, uma história em quadrinho, mas também pode ser um recorte de jornal, também pode ser uma música, ou seja, elementos que não envolvem a imagem. Mas a ideia dele é sensibilizar o aluno ao problema que ele quer trazer, ao problema filosófico, a partir de um elemento que não seja filosófico. Ou seja, a imagem desempenha um papel aí de iniciar um tema ou iniciar uma aula sua. Você traz uma imagem que desperta o interesse do aluno para alguma coisa difusa e que você amarra para o seu conteúdo. Então a sensibilização é essa função de gatilho, de despertar, de chamar a atenção do aluno. Então ela é calculada para causar esse efeito nos discentes, né? Isso que é a sensibilização. Uma segunda forma é essa ideia de que a imagem acrescenta, ela duplica a explicação do texto. Ela pode estar em qualquer momento da aula, ela pode começar, inclusive, a aula com isso. Mas vamos lá, é a hora que você, por exemplo, mostra a história em quadrinhos do Maurício de Souza para a aula sobre a Caverna do Platão, ou mostra o filme Matrix, ou o filme Show de Truman, se você quiser preferir. Ou um trecho do Merli, daquela série Merli da Netflix, do cara, a hora que ele explica a caverna lá para um dos alunos. Ou quando você está no meio da aula e tem lá, você está dando uma aula sobre Grécia Antiga e você mostra uma foto de um templo, né, da Grécia. Ou mostra uma estátua do Sócrates. Ou seja, a imagem está ali para reforçar, duplicar, né, para ajudar na explicação, mas ela não é o foco daquilo que você está planejando, daquilo que você está trabalhando didaticamente. A imagem pensante, esse é o tema da aula de hoje. É o que está na proposta de leitura lá do João Maria Mendes, utilizando essa expressão imagem pensante do Rancière. Ou seja, seriam aqueles tipos de imagem que ela imediatamente ao ser vista provoca o pensamento, faz a gente pensar, exige que a gente desenvolva, né, mecanismos cerebrais, pensamento a partir dela. E aí tal como que a gente vai amarrar isso didaticamente na nossa aula, né? Como é que a gente vai tematizar isso? Será que a gente vai tematizar exatamente essa relação da imagem com o pensamento, né? Ou seja, pensamos por imagens? É uma pergunta que esses autores se fazem, né? Como uma imagem desperta o pensamento? Esses autores, inclusive, como Deleuze, por exemplo, via o Bergson, né? 2 filósofos, portanto, defendem a ideia de que existe uma comunicação imagética pré-linguística.
Ou seja, as imagens do cinema, por exemplo, de uma fotografia, de uma história em quadrinhos, elas nos comunicam ideias, pensamentos, signos, sensações, independente da linguagem, né, de suporte. Não à toa, analfabetos veem filmes com a maior tranquilidade, sem precisar, né? Obviamente que se tiver legenda, ele não vai ler a legenda. Se tiver dublado, por exemplo, ele vai entender a sequência do filme normalmente. Ou seja, a imagem ela se comunica diretamente com o nosso cérebro, de acordo com esses autores. Porque o nosso cérebro processa imagens de acordo com eles. O nosso olho enxerga imagens. Nós somos uma imagem, na ideia do Bergson, por exemplo. Então aí abre um filão aí, aí a gente volta a ser provocativo, como eu fui nas aulas, tentei ser nas aulas sobre o referencial da filosofia africana e da referencial das filósofas mulheres. A ideia de que existe um campo aí para a gente descobrir, navegar e se interessar ou não, dependendo do seu repertório. Nesse caso específico eu me interesso bastante porque eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar as imagens num universo que a gente vive que é hiperinflacionado de imagens. Tem imagem demais no nosso mundo. Então, isso que a gente eu acabei de trazer para você essa informação, por exemplo, de que o Bergson é um filósofo lá do final do século XIX, começo do século XX, que viu o começo do cinema, já dizia que o cinema comunica sem a linguagem, né? Então imagine as crianças, desde a mais tenra idade, vendo imagens, né, de programas de televisão, no tablet, no celular dos pais. Elas estão sendo ali educadas pela imagem, né? E aí é todo tipo de imagem. Cabe a nós, professores, sermos uma espécie de filtro dessas imagens. Selecionar e tratar das imagens com os alunos, né? Eu acho importante a gente ter esse papel, né? E por fim eu coloquei aí o quarto e último tipo, que é quando a gente tematiza a imagem na aula de estética, essa área da filosofia. Essa área que inclusive é muito pouco comum, eu acredito, nos materiais didáticos. O material do Estado de São Paulo mesmo abre muito pouco espaço para esse trabalho de filosofia da arte, de estética, de tematizar aí a sensação, né, o aestheton, né, o que se sente, a noção de belo, de feio. Eu lembro que na época que eu trabalhei tinha levemente uma situação que trazia os complexos conceitos de Apolo e Dionísio em Nietzsche para tentar falar de arte, muito mal amarrado na apostila, tinha isso na apostila no final do primeiro colegial. Eu nem sei se ainda persiste essa ideia de trabalhar com esses dois temas, mas era uma apresentação bastante complexa, de conceitos bastante complexos do Nietzsche, inclusive. Ou seja, não tinha ali uma espécie de iniciação à estética, apreciação da obra de arte, discutindo o que é a estheton, né? A questão da sensação de belo, por que algo é belo, por que algo não é belo, o que é o gosto, o que são os valores, gosto e a beleza em si, existe essa beleza, não existe? Como é que fica também a questão do que é considerado chancelado como arte ou não? E aí eu lembro também que eu acho que no segundo ano tinha uma situaçãozinha lá que passava de leve pela indústria cultural, mas também amarrar isso com a indústria cultural, né? Enfim, a estética tem um amplo aspecto na nossa sociedade atual, com essa proliferação da imagem incessante. A todo momento estamos vendo imagens que são feitas, produzidas na sua grande parte, né? Tem uma grande parte que é produzida por nós mesmos, né? Selfies, fotos de lugares e tudo mais. Mas tem uma grande parte que são produzidas pela indústria cultural, né? Seja um outdoor, seja um comercial de moda. Estava vendo agora, por exemplo, um comercial de uma joalheria que aparece um casal, né, de músicos bem-sucedidos americanos, que é a Beyoncé com o Jay-Z. O Jay-Z com um cabelo copiando um artista que se chamava Basquiat, que é um artista plástico americano da época da pop art, que faleceu nos anos 80. E aparece um quadro do Basquiat no meio do comercial.
né? Ou seja, faz-se referência a um artista, muita gente nem deve ter passado despercebido, né? Mas tá lá, né? Esse referencial. E como que nós podemos ajudar os nossos alunos a referenciá-los para esse tipo de apreciação ou não, né? E, consequentemente, julgamento ou não. Isso para dizer que a obra de arte, de comercial, de filme, de programa de televisão, elas são pensadas para nos impactar de alguma forma. Então, como pensar essa imagem também, né? E a estética pode nos ajudar nisso. Então, eu separei essas 4 vertentes aí, para a gente, de alguma forma, passar por elas. E eu acho que, de certa maneira, o texto do João Maria Mendes nos ajuda um pouco nessas questões todas aí. Tudo bem nessa introdução? Alguma pergunta? Bom, eu vou começar aqui já com a sensibilização, que foi o primeiro que eu apontei ali. Porém, com uma crítica ao Estatuto da Sensibilização feita pela professora Marinete Souza Pereira, nesse artigo que eu não deixei para vocês lerem lá, mas agora referenciado que vocês podem ler se interessar, que é Arte e Ensino de Filosofia no PIBID UFABC. A professora Marinê é da UFABC, ela trabalhou no PIBID durante alguns anos e desenvolveu um trabalho voltado para a questão da arte na sala de aula. No uso, né, a pensar a arte na sala de aula. PIBID vocês conhecem, né? É esse programa de iniciação à docência que mandava alunos da formação inicial ter um contato com um professor orientador nas escolas e desenvolver algum tipo de iniciativa nesse formato. Acho que vocês devem conhecer, às vezes nas escolas de vocês até tem se ligado a alguma universidade próxima. Ela aponta alguns problemas na sensibilização. Quando eu falo sensibilização aqui, está sendo entendido dentro dessa perspectiva proposta pelo Silvio Galo, principalmente. Que eu tô tendo como pressuposto que vocês conhecem, leram esse texto do Silvio Galo. Vocês conhecem, né? Aí, o que ela pergunta? Ela se pergunta: se fomentar uma experiência sensível é necessário para o ensino de filosofia? Então, a primeira pergunta que ela se faz é essa, né? E aí a gente deveria se fazer essa pergunta, né? Quer dizer, ter uma etapa inicial que você sensibiliza, né? Desperta, faz uma experiência sensível, é necessário? Começar a aula de filosofia dessa forma? É uma pergunta importante, né? Alguns acham que não. Por exemplo, você pode se colocar diante da turma e enunciar problemas, né? Começar com um diálogo, uma aula dialogada, onde você apresenta. E se a gente fosse pensar sobre tal tema? Vocês já se pensaram sobre tal e lança perguntas? Você começa uma aula fazendo perguntas. Ou o jeito mais tradicional, às vezes arroz com feijão, fala assim: ô pessoal, vamos lá, abram na página 8, hoje nós vamos aprender sobre Aristóteles. Aí você começa a falar lá do tal. Hoje nós vamos aprender sobre o problema dos valores. Aí você vai lá e... né? Esse procedimento não poderia ser considerado uma certa reposição de uma maneira tradicional como a filosofia lidou com a experiência sensível. Então, ela está se perguntando se a gente não começa com a experiência sensível porque a filosofia criou uma forma tradicional de encarar o próprio fazer filosófico como começando com uma experiência sensível, né? Então, quando se fala em conhecimento, você faz da experiência sensível um ponto de partida que cabe ser superado pela investigação lógico-racional. Então, será que essa concepção do Galo, que começa, por exemplo, com a sensibilização com uma música, então você vai trabalhar lá a questão dos valores e resolve começar com uma música que problematiza os valores, e aí você desperta com essa experiência sensível, mas depois você supera essa fase inicial com uma explicação lógico-racional, trazendo algum texto filosófico, trazendo uma explicação lógica e racional sobre a questão dos valores. Então ela se pergunta se isso não é criar um modo utilitário para a arte, né? Se ela, dessa forma, a gente não está criando na sensibilização
apenas fazendo uma visão de que a arte serve de suporte. Ela é útil para a explicação lógico-racional. Essa preocupação da professora Marinet se dá, inclusive, na própria forma como é pensada o curso de filosofia, no qual as disciplinas de estética da graduação na formação inicial têm um espaço muito menor que as disciplinas ligadas à lógica, à teoria do conhecimento, a refletir sobre os filósofos. Eu não sei se a formação inicial de vocês foi assim. Mas isso também se remete à própria estrutura do ensino, por exemplo, do currículo do Estado de São Paulo, que começamos a aula de hoje dizendo que há poucas matérias ali sobre estética. A estética ali está diminuída, né? Vamos dizer assim, em termos de espaço com relação a outros temas, principalmente o tema do conhecimento humano e o tema da política e ética, que ocupam um espaço muito maior, né? Se pergunta então a Marinet, será que ao buscar algo que chame a atenção do estudante, sobretudo por falar sua própria linguagem, então vou falar de um filósofo difícil, vou pegar uma história em quadrinhos, porque é mais próximo da linguagem do aluno. É esse o papo que se fala na sensibilização, né? Não correremos o risco de tratar esse momento como isca para o que se pretende, numa abordagem que corre o risco de ser simplificadora e empobrecedora em relação à experiência com a obra e com o conteúdo em questão? Será que isso não empobrece a obra de arte usada como suporte para esse conhecimento lógico-racional que se quer chegar? Eu sempre penso isso quando as pessoas querem usar o Matrix, que agora está voltando na moda, porque estão fazendo o Matrix, acho que número 5 agora, né? Lá o Matrix original, quando o Morpheus explica lá para o Neo a questão dos mundos, né? De que as máquinas venceram uma disputa contra os humanos eles tentaram mandar uma bomba no Sol, né? Para acabar com a energia solar, e porque as máquinas eram movidas por energia solar. Não sei se vocês lembram dessa história toda do Matrix. Aí as máquinas, elas desenvolveram por si própria outra fonte de energia, que eram os próprios fluidos humanos, né? A energia vital humana. E aí eles fizeram colônias de humanos, né? Uma espécie de incubadoras, onde a gente ficava preso, assim, numa espécie de bolsa fetal, né? De um feto. E eles sugavam essa energia que a gente vivia nessa bolsa aí, fetal, né? E enquanto a gente estava ali, a gente estava dopado, né? Recebendo diretamente no cérebro a matriz, que era um programa de computador que simulava a realidade como era conhecida em 1999, né? As ruas, prédios, modos de se vestir. Então a gente vivia preso dentro de um programa de computador emulado por essas máquinas de inteligência artificial que sugavam a nossa energia vital. Eu achava essa história fascinante, muito mais interessante, porque ela trazia aspectos aí, por exemplo, de ficção científica, né? Da máquina vencer o humano, né? Essa questão da inteligência artificial, né? Vamos dizer assim, iniciada desde Frankenstein, da Mary Shelley, né? Essa coisa da gente criar um artifício, né? Algo artificial que ganha vida e se volta contra a gente. Isso que eu acho que é empobrecer. Por quê? Porque as pessoas não usam essa história. Para mim, o Matrix é sobre isso. Sobre a máquina derrotar o humano. E não sobre uma matriz, que seria o mundo das imagens, e um mundo real, que é aquele do Neo fora do casulo, né? Que é o que as pessoas usam para explicação entre o mundo das imagens e o mundo das ideias no Platão, né? Então, como ali há uma dicotomização de um mundo que é um simulacro de computador e um mundo real, eles usam essa divisão. Só que tomar o filme inteiro por essa divisão é empobrecer o filme. É isso que ela está perguntando, se perguntando aqui. Será que se você usa o Matrix, você faz um recorte do Matrix, na verdade, para ele se encaixar na história do Platão, para servir de trampolim para a história do Platão. E depois você descarta o Matrix. Você não problematiza os outros problemas que ele traz junto com esse, porque ele traz outros problemas. Por isso que ela diz que é uma espécie de empobrecimento da obra de arte quando você toma a obra de arte como sensibilização, né? Por isso que ela fala, então, que assim você perde a oportunidade
de ampliar essa mesma linguagem. Ou seja, você perde a oportunidade de problematizar a obra de arte em si. Quais são os elementos outros que são trazidos ali, né? Por exemplo, o Matrix ainda traz toda a questão política, né? Do hacker, como aquele que invade os sistemas das máquinas, né? Será que o hacker que invade os sistemas da máquina tem um paralelo com aquele filósofo que volta para esclarecer para os outros acorrentados na caverna? Eu acho que não. O hacker, ele não procura esclarecer, ele não explica para a gente o que ele faz. Ele só desestabiliza a estrutura. O hacker não é o filósofo da caverna, né? Então, esse paralelismo do Matrix com a caverna é muito complexo e empobrece o Matrix, porque você usa o Matrix só como suporte, porque o que você quer falar mesmo é da caverna do Platão. E aí, para arrematar, não basta escolher uma obra cuja linguagem é própria do aluno, para que a mesma desperte a atenção deles. Ela também faz essa crítica. Ou mais, não basta escolher qualquer obra sem pensar e elaborar a abordagem que será feita no momento da leitura da mesma. Ou seja, ela prega um pouco do respeito à obra de arte e não o seu recorte para caber dentro da aula de filosofia que se quer falar. Pois é, ela é quem estará em questão nesse primeiro momento e há de ser experimentada e lida de maneira apropriada, com a serenidade que ela e a proposta de ensino-aprendizagem merece. Então, o que ela defende é um cuidado maior com a obra de arte, não recortá-la, né, para caber dentro do tema filosófico que você quer trazer. Então, essa seria uma abordagem inicial da questão da sensibilização na aula de filosofia. Vocês costumam usar esse recurso didático? Eu costumo sim, professor. Eu acho que eu nunca falei, mas eu sou formado em artes visuais também, né? Depois eu fui fazer artes visuais. Mas sim, eu nunca tinha parado para pensar nessa visão utilitarista aí da imagem, né? Utilizar ela para um determinado fim. Eu sempre tinha pensado na imagem enquanto experiência, ela colocada ali atrás do período ser testado, do levar a uma reflexão. Mas, de fato, tendencia, assim, a fazer uso utilitarista, né? Pegar, sim, o cinema, aqui no caso, o próprio Matrix, quantas vezes já usei o Matrix para isso, para fazer isso, sim, sem fazer essa exploração mais ampla, ou sem dar esse devido respeito, né? Que a obra de arte em si merece, que não se esgota. Aproxima essa sensibilização do segundo item, né? Que é a questão da imagem estar ali para ilustrar, na verdade, a tese filosófica, né? Não, ela não está ali necessariamente para despertar um filósofo, né? Despertar para o tema da filosofia. Ela está muito mais parecendo que ela está ali muito mais para criar uma duplicação do que virá da explicação. Ela está ali como um suporte, né? A mais, né? Marcos está só no chat hoje. Se quiser escrever alguma coisa no chat, a gente lê aí, Marcos. Como explicação adicional do texto é esse segundo slide que eu trago aqui para vocês. Que já trazendo um pouquinho do texto do Fernando Rogério da Cruz, que é o texto que eu vou deixar para a próxima aula, né? Que é esse aí mais GT, que é um conceito Jacques Rancière também, né? E seus interstícios no livro de filosofia. O Fernando foi estudar a questão da imagem nos livros do PNLD, né? Nesse artigo que eu já deixei lá para vocês, depois vocês vão ver isso daí. Aí ele diz assim: os livros não pensam as imagens que estão neles, apenas seguem orientações de algo que lhe é exterior. Então, o que é exterior à imagem ali, no caso, é a sua explicação. Então, você está lá, por exemplo, vamos falar agora do período medieval. Daí você coloca do lado uma imagem de um vitral de uma catedral de 1200, né? É mais ou menos isso. E aí ele vai na mesma linha da Marinet, de certa maneira. Ele diz que isso despotencializa a imagem. Você instrumentaliza em objetivos presumivelmente pedagógicos. Dessa forma, diz o Fernando, as imagens possuem leituras direcionadas, univocamente, e seguem protocolos de como devem ser apreciadas. Ou seja, a gente direciona o que o aluno tem que ver na imagem. Então veja nessa imagem um vitral do período medieval.
Ele não vai olhar para aquilo lá e falar assim, nossa, que doideira, isso parece um caleidoscópio, sei lá se ele sabe o que é um caleidoscópio também. Mas estou só chutando aqui que você direciona a imagem e isso, perceba isso agora também pensando no material didático, né? O quanto que a imagem está ali para ser duplicada, né? Em relação à explicação que está no texto. Elas são diminuídas em seu potencial de singularização de si e de quem as aprecia. Então elas perdem o potencial de significar alguma coisa por elas mesmas, né? Que não atrelado ao conteúdo. E também daquele que vê na imagem outras coisas que não aquela que o conteúdo pede para ela ver. Por isso que ela está despotencializada. A pergunta do Fernando nesse texto é pesquisar a possibilidade da imagem ser um conceito filosófico. Ou seja, a questão não é produzir uma filosofia da imagem, e sim tentar produzir imagens filosóficas. E aí que ele vai atrás dessa ideia da imagem pensante do Rancière, que vai ser tematizada também pelo João Maria Mendes. De modo a agrupar um pensamento crítico sobre a imagem, o filosofar e a própria educação. A dicotomia entre o universo conceitual e o imagético, a imagem aí como uma metáfora, é um dos problemas que ele encontra. O mais recorrente raciocínio, uma cena de filme, uma foto, uma escultura, um poema, uma pintura, servem para auxiliar a compreensão do pensamento filosófico, para ilustrá-lo. Então essa que é essa duplicação, né? A imagem está ali duplicando o conteúdo. Ela está explicando por outro suporte aquilo que você explicou com o texto ou com palavras, né? E aí que ele se pergunta, como instruir, ensinar ou aprender por imagens? É possível ter isso, né? Isso seria possível numa disciplina como a filosofia? O fluxo imagético em sala de aula, na disciplina de filosofia, constrói o quê? Qual a imagem da imagem no filosofar? E ainda ele faz aqui uma descrição sobre como seria o trabalho do autor do livro didático, quando ele está usando a imagem. Vocês vão ver lá na página 101, ele faz essa descrição, né? Senta a autora e num laivo reflexivo, escreve um texto sobre as crianças assassinadas. Entra na internet, reescreve o texto, chora ou fica indignada. Depois procura um quadro que represente a ideia de um ato cruel. Aparecem vários. Chama amigos, pede opiniões, explica o porquê. Um sugere o 11 de setembro e as torres. Outro, a foto de Kevin Carter agraciado com o Pulitzer. Ainda não. Existem os direitos autorais. Lembra o edital. Liga para o profissional de iconografia da editora. Mais horas e horas de pesquisa frente ao computador. Finalmente escolhe todos os elementos e reflete. Deles se construirão disparadores de reflexões que auxiliarão os professores em sala de aula a pensar a concepção e debate sobre o que seria o mal. Ou seja, a autora vai escrever sobre o mal, por exemplo, escolhe uma imagem, olha quantas coisas envolve aí, né? Ela pode escolher uma infinidade de imagens, ela pode ouvir opiniões, vão falar de uma, de outra. Só que daí ela tem que pensar na questão do direito autoral, né? Então ela tem que escolher uma imagem dentro de um rol que a editora vai liberar para ela escolher. E depois ela vai dizer que essas imagens ajudam nessa reflexão, por exemplo, sobre o tema do mal, né? Diante disso, ele se pergunta, pensa-se em quem é o aluno ou o público a quem se destina essa produção? Na descrição que ele fez, parece que em nenhum momento ela pensou no público que vai receber a imagem, né? Debate-se sobre quais reflexos para a filosofia possui um livro de filosofia do ensino médio? A imagem é perturbadora ou é perturbada quando entra nesse movimento de inserção no livro? Então, ele se pergunta primeiro do impacto do livro didático na sala de aula e se essa imagem perturba ou é perturbada por essa presença quando ela está dentro do livro didático, né? Você abre o livro e tem uma imagem, ela perturba aquele público, né? Ou ela é perturbada pelo livro em que ela foi inserido? Se esse encontro não fluiu, né? Torná-la um objeto pedagógico,
algo que, de repente, ela não era ou não foi pensada com esse propósito, a torna o quê? Olha que pergunta interessante. Uma imagem que não foi pensada para um uso pedagógico é tomada num uso pedagógico. Ela se torna o quê com isso? Uma coisa filosófica? O fato de você inserir ela numa obra de filosofia, ela torna essa imagem filosófica? É uma pergunta bastante interessante. Retirá-la de um contexto, tão consequente, né? E inseri-la em outro poderia ser uma violação da imagem? Então é uma pergunta que tem tudo a ver com isso. É uma imagem que está lá do fotojornalismo ou um filme do Matrix que você tirou do jornalismo, do retrato ali, do diário, das notícias, ou da história do cinema, do filme, de você ir no cinema, comprar pipoca, Coca-Cola e ver um filme com alguém, e trouxe para uma situação pedagógica. No caso nosso, ensino de filosofia. Isso torna a imagem filosófica? Isso viola a imagem que foi pensada para outro lugar? Olha que perguntas interessantes com relação a esses dois primeiros pontos que a gente levantou aqui, né? Que são o ponto da sensibilização, que é usar a imagem como um disparador para o conteúdo filosófico, ou usar a imagem como um duplicador daquilo que a gente está explicando, né? Ou seja, há problemas para a gente pensar nesse sentido, né? E pensar a nossa prática e o uso que a gente quer fazer da imagem no material didático. Porque o material didático usa os dois tipos de imagem, né? Muitos materiais têm uma imagem abrindo o capítulo, uma imagem que parece que está ali para disparar a ideia, e ao longo do capítulo possuem várias imagens que estão, na sua grande maioria, ilustrando os temas abordados. Então, o material didático é composto, basicamente, por esses dois tipos de imagem, que até agora eu tenho falado com vocês aqui. Certo, pessoal? Então, tem um punhado de questões aí. Então, tinha as questões relativas ali à despotencialização da imagem como suporte para uma reflexão filosófica que é mais aprofundada. Então, ela vira uma escada para a filosofia racional. E com isso perde-se a imagem, não se problematiza a própria imagem, ela está só de suporte. E outra questão é ela dentro do livro didático como duplicação. Aí também não se está despotencializando a obra, tirando ela do seu contexto e trazendo por um contexto pedagógico. E será também que a gente não se ilude que ao fazer esse movimento de trazê-la para o material pedagógico, filosófico, a gente estaria dando um estatuto de filosófica para uma imagem que às vezes não tem, esse estatuto não foi pensada para isso. Acho que há algumas questões aí bastante interessantes para se fazer na hora de pensar a escolha da imagem para a nossa aula. Imaginando aqui, inclusive, que isso não é para deixar de escolher, é para continuar usando, mas usando de uma forma amplamente consciente, né? Sabendo daquilo que você quer e como está usando a imagem. Não é condenar esses dois modos pedagógicos de uso da imagem. Muito pelo contrário, é fazer com que a gente as use refletindo sobre isso, né? Tudo bem até aqui? E aí a gente chega, então, naquele mapinha inicial, ao terceiro grupo, já no terceiro grupo. Lembrando que esse agora a gente vai ficar até o final da aula de hoje. E o quarto grupo vai ficar para a semana que vem. Se a gente não terminar o terceiro grupo hoje, a gente termina a semana que vem. Que é a ideia, então, de contrapor a sensibilização e essa ilustração com a ideia de uma imagem pensante. Só um minuto, pessoal. Pera aí. Para de vir aqui encher meu saco, caramba. Fechar a porta aqui por causa do barulho. Então a gente tinha aquele primeiro cenário da sensibilização, duplicação e a imagem pensante agora. Só que esse aí vai envolver toda uma virada de perspectiva com relação à imagem. Então se a imagem precisa ser potencializada, então vamos agora entrar dentro desse campo. O que é? Existe essa imagem pensante, potente, que faz a gente pensar? Né? Que tipo de imagem é essa? Onde que ela estaria?
E é isso que se propõe o João Maria Mendes no texto dele que chama O Filme Filosofa, que eu coloquei lá para vocês. Está aí o João Maria Mendes, até começar com ele primeiro, né? Que é aí professor dessa escola de arte e filosofia lá de Portugal, ele é português, esse texto inclusive está no português de Portugal, né? Tá aí a figura dele, tem todo o histórico dele aí, depois eu mando para vocês os slides, você vê quem ele é de fato, né? Mas aqui está um recorte do texto dele sobre essas imagens pensantes. Então diz lá para ele: em A Imagem Pensativa, que é um texto do Jacques Rancière, né, que é um filósofo francês, propõe, por sua vez, a partir de uma referência ao Roland Barthes, que é um cara que também é da semiologia, estruturalista, que estudava os signos, né, que se chama A Câmara Clara, essa obra do Roland Barthes, que existem imagens pensantes. Aí tá aí, esse trecho aí que eu estou citando é direto da obra, né? Pensives, então, em francês, né? Aquelas que suspendem a atividade narrativa e escapam à lógica da ação. Então, a primeira descrição de uma imagem pensante é aquela que não está numa sequência narrativa, escapa à lógica da ação. Essa ideia da imagem atrelada a algo sendo feito, né? Por exemplo, a ótica do jornalismo, na sua grande maioria, é essa lógica da ação, né? Assim como o filme americano. Se vocês perceberem, o filme americano, ele é guiado pela ação, né? O personagem principal está sempre agindo ou reagindo às coisas que acontecem a ele. Quando a gente, inclusive, vê filmes em que falta ação, a gente fala que esse filme é parado, cansativo. Vocês já devem ter visto isso, né? Aí faz a gente pensar muito, a gente tem que ficar pensando. É isso, a imagem pensativa é essa. Ela rompe a ação. A ação condiciona o nosso cérebro a acompanhar a atenção do nosso cérebro, a acompanhar o que vai se passando. Quando a gente suspende isso, isso gera num cérebro demasiado acostumado a acompanhar a ação, o cansaço. Porque esse cérebro não tem paciência de ficar parado e pensar por conta própria a imagem. Ela está sempre pensando guiado. O cinema guia o nosso olhar e com isso ele guia o nosso próprio pensamento. Ele faz a gente perceber o que ele quer que a gente perceba. O cinema que não faz isso, cansa, deixa a gente confuso. Mas quando a gente está cansado e confuso é que a gente opera o pensamento, de fato. A imagem pensante começa, para ele, por ser de algum modo comparável à paisagem que corre diante de um passageiro de comboio. Tá aí o texto está em português de Portugal, o comboio aí é trem, né? Então, imagine um passageiro de trem olhando pela janela, né? Entendida como suporte a qual se vem colar outras imagens, memórias, sonhos, associações. Ele está fazendo uma metáfora aí de um passageiro num trem. Trem, porque de Portugal deve ser mais comum, a gente pode lembrar aqui de um ônibus, né, ou de um carro. Você de passageiro do ônibus ou do carro, olhando a paisagem e pensando várias coisas, né? Vendo aquela paisagem, vindo na sua cabeça memórias, sonhos, devaneios, associações mil, né, aleatórias. Então você vai pensando numa série de coisas. A imagem pensante seria isso, quando a gente se desprega da sequência narrativa e associa aquela imagem vista a imagens que vêm do pensamento, dos sonhos, da memória. Então a gente cola nela imagens que não estão naquele suporte imediato da narração. A narração da ação é aquela narração do tipo: filma-se, enquadra-se um personagem que dá um tiro. Aí corta, mostra do outro lado um personagem inimigo levando o tiro. Esse é o cinema da ação, né? Ou seja, sempre tem alguém agindo ou reagindo. Então, o corte aí, a narrativa do filme, ele vai guiando, vai sendo guiado pela ação dos personagens. Numa entrevista de 2008, o autor diz que tal imagem é um filme que produz outros filmes na mente do espectador. Um vetor que desencadeia uma viagem interior. Olha que ideia interessante da imagem pensativa. É aquela que desperta uma viagem interior. Então volta para ser aquele passageiro do carro que está olhando a paisagem e está fazendo associações, está tendo lembranças, está tendo sonhos, está fazendo
previsões do que pode acontecer a partir de imagens ali aleatórias que vão passando por ele naquela velocidade. Por que a gente como passageiro? Porque daí vai tendo uma sucessão de imagens, né? Como no cinema, que ele tem uma sequência de imagens. Só que daí não é uma imagem presa a outra imagem numa sequência narrativa guiada pela ação do personagem, e sim o seu acesso a imagens outras que não aquelas que estão no suporte que você está vendo. Então essas imagens pensantes parecem ir por aí. Essa ideia de ser uma imagem que desperta uma viagem interior, que você associa a ela imagens que vêm do pensamento. Tudo bem? Uma primeira explicação do que seria essa imagem pensante, porque depois a gente vai ter que ter a provocação de pensar o uso pedagógico dessas imagens pensantes, né? Que é o que não está no texto do João Maria Mendes. Isso não está lá. Mas isso é aqui pensado, então, como uma alternativa à imagem despotencializada, pensada como disparador da aula ou pensada como duplicador da explicação. O João Maria Mendes, ele começa uma extensa jogo de perguntas e de mapeamento do que seriam as imagens pensantes, né? Então ele começa, por exemplo, problematizando essas diferentes relações entre a filosofia e o cinema, se perguntando, né, o que pode um filme ser filósofo? Um filme ensaio que inclui discurso filosófico se dedica a enunciações argumentadas sobre o sentido da vida e do mundo, filosofa? Então o que é um filme filosófico? Né? Indo na direção dessa imagem pensante, né? É um filósofo sentado e falando sobre filosofia? Esse é um filme que filosofa? Há imagens filosóficas? Né? Ele vai se perguntando isso, né? As relações entre cinema e filosofia, né, mantêm-se como relação de duas práticas distintas, ele diz em um determinado momento. Só que ele quer aproximar essas duas. E aí ele usa uma frase do Gilles Deleuze, que tem uma obra sobre o cinema, em que ele meio que se pergunta exatamente sobre essa indissociabilidade entre o cinema e a filosofia. Em que o Deleuze se pergunta, há sempre uma hora em que já não é preciso perguntar o que é cinema, mas sim o que é filosofia. O cinema é uma prática das imagens e dos signos, de que a filosofia deve fazer a teoria na sua qualidade de prática conceitual, porque nenhuma determinação técnica nem aplicada é suficiente para construir os conceitos do cinema. O Deleuze é o cara que tentou fazer essa aproximação entre a filosofia e o cinema. Então ele vai aparecer mais para frente do texto do João Maria Mendes, com o conceito que ele criou de imagem-tempo, que é o nome desse livro, inclusive, e o João Maria Mendes vai dizer que a imagem-tempo do Deleuze é um exemplo de uma imagem pensante, né? O cinema possui relações com a filosofia porque suscita reflexões sobre questões que são filosóficas, como a questão do ser, do pensamento, do tempo, do movimento, da visão. Porém, haveria diferentes formas de traçar essa relação, a relação entre filosofia e cinema. E o João Maria Mendes começa a enumerar essas relações. Por exemplo, os documentários com filósofos são exemplos de filmes que filosofam, lembrando que o título do texto é O Filme Filosofa, né? Então, por exemplo, ele usa até um exemplo aí de um evento que aconteceu em Portugal sobre o nome do Pode o Pensamento Ser Filmado? Em 2002 esse evento aconteceu, e ele cita aí 6 obras em que os filósofos aparecem falando, né? Se seria isso um exemplo de filme que filosofa. O filme que filosofa é aquele filme em que o filósofo aparece falando? Essa que é a pergunta que ele se faz no primeiro momento. Então eu já defini ali com vocês o que é a imagem pensante. Então agora ele está começando a descrever quais são essas imagens pensantes, então, né? A imagem pensante é aquela em que um filósofo aparece falando?
E aí tem vários exemplos aí, tá tudo linkado, que alguns exemplos que ele dá na obra lá, eu achei no YouTube, né? Então eu tô até aqui abrindo brevemente uma delas para tentar mostrar para vocês. Mas a minha internet hoje tá lenta. Então, opa, peraí, agora deu errado aqui. Então, por exemplo, ele vai se perguntar se, quando um filósofo é filmado falando, né, se ele é isso, um filme que filosofa. Então tá aí, né, um filme, que é um dos que ele cita ali, em que a Hannah Arendt é entrevistada, né, chama Hannah Arendt, de Jean-Claude Lubchansky, de 1900. A obra está como de 1995, acho que ele deve. São gravações mais antigas, ele lançou nessa época. Em que ela aparece, né? E está sendo basicamente entrevistada, mas tem uma montagem, né? Tem um certo jogo de câmera, né? Que filma ela em algum sentido, em algum momento ali, né? Então ele se pergunta: esse é o filme que filosofa? Isso é uma imagem pensante? Quando um pensador aparece na tela falando, né? Pelo que a gente viu ali, não, né? Porque, ou pode até ser, será que ao vê-la a gente desperta em gente uma viagem interior? A gente associa a essa imagem outras imagens, né? Ele dá outros exemplos ali, né? Inclusive aqui um exemplo do Jacques Derrida. Vamos ver se abre aqui rapidinho. Minha internet tá lenta hoje. Esse é um filme que filosofa, né? O filme em que o filósofo tá falando, né? Tá aparecendo. Esse é um outro. Então perceba que também não é uma palestra filmada, né? Ele é uma espécie de... há uma espécie de edição de roteiro e aparece o filósofo que fala, né? Então, Derrida em todo lugar, né? Esse é um exemplo do que ele está colocando aí como uma possibilidade, né? Essas são as obras citadas pelo próprio João Maria Mendes, né? Vou dar uma adiantadinha aqui só para achar um momento que aparece. Tava ele ia aparecer ali. Tá aí esse filósofo, Jacques Derrida, né? Que também é um filósofo contemporâneo, obviamente, né? Porque tá aí na tela vivo. Não dá para filmar o Platão, né? Mas aí é um exemplo de um documentário, ou seja, pensa-se um cenário, colocaram ele num cenário parece ser de lago ou de praia, em que ele está falando sobre as ideias dele e tudo mais. Também não é uma aula filmada, né? É um documentário, vamos dizer assim, elaborado. Esse é o filme que filosofa, ele está se perguntando sobre isso, né? Ele também, então depois eu mando para você os slides, e os slides eles estão todos, como eu falei, referenciados, e aí vocês conseguem acompanhar. Vocês estão vendo que esses documentários, muitos deles não estão em português, né? Aí o que ele fala desses filmes aí? Qual que é o parecer dele com relação a esse? O que esses filmes têm em comum é que se situam entre a entrevista individual ou coletiva, a filmagem da discussão de ideias, a mise-en-scène documental. O mise-en-scène, então, é esse cenário documental. Então não é o cara sentado dando uma aula, não é uma aula filmada. Então fizeram ali um mise-en-scène, ou seja, montaram uma situação onde ele está ali falando numa escadaria que vai para um lago, né? Ou metafórica de ideias chaves expostas. E o retrato biográfico intelectual. Trata-se em todos os casos de filmar a palavra. Olha que interessante que ele fala. Filmar a palavra, dando importância central às enunciações dos convidados ou dos evocados. Então, na verdade, é um teatro filmado. Você está dando privilégio à fala do autor e não à imagem. Mas num registro filmicamente construído e objeto de montagem, não comparável à mera gravação audiovisual de um curso ou conferência, muitas vezes feita por uma câmera fixa no auditório onde decorre o acontecimento. Entre o retrato, a aula e o documentário, filmes como esses tornam-se automaticamente documentos, né, documenta arquiváveis numa memorabilia para universitária. Ou seja, inclusive é uma espécie de memória, né, um documento para a gente já interessado nesse autor, né?
destinada a público e nichos informados e intelectualmente envolvidos com a Hannah Arendt, ou com o Jacques Derrida, ou com o Deleuze, como é o exemplo do outro lado. Mas, como veremos, essa vertente do trabalho cinematográfico não é senão uma parte secundária dos projetos por vias dos quais a cinefilosofia ou a filmosofia, ele cria esses termos, então, né? Cinefilosofia ou filmosofia gostaria de ser reconhecida, ou seja, essa área que pensa a relação entre o cinema e a filosofia não vê aí como um dos grandes exemplos dessa relação entre filosofia e cinema, né? Um segundo modo de pensar a relação entre filme e filosofia são aqueles documentários dos filósofos. Aquelas ficções dos filósofos. Eu coloquei aqui o exemplo, ele coloca, né, do Wittgenstein, né, que tem uma obra, tem um filme que se chama Wittgenstein, né, que também é uma ficção, né, tem um ator sendo ele, né, e que tem também, por exemplo, aquele famoso do Sócrates, não sei se vocês já viram, que é do Roberto Rossellini, né, o Roberto Rossellini, na verdade, ele fez até 3, né, ele fez um do Santo Agostinho, um do Pascal, do Descartes, são 4. E do Roberto e do Sócrates. Não sei se vocês conhecem essa coleção. De um autor famoso, que é o italiano, que chama Roberto Rossellini. Esse daí é um filme tem um trechinho desse filme do Wittgenstein que está no YouTube, que ele cita ali, né? Onde você tem uma ficção, onde aparece o Wittgenstein, né, um ator simulando. Então é aquilo que a gente chama em televisão de docudrama, né? Você vai documentar a história do Getúlio Vargas, aí você contrata o Tony Ramos, que faz o Getúlio Vargas. A gente vê de montes daí na televisão e no cinema, né? Então, é esse o filme que filosofa, né? É aquele em que você retrata a vida de um filósofo, tendo maior ou menor ali inserção, né? Por exemplo, tem aquele filme brasileiro muito famoso que é o Dias de Nietzsche em Turim, não sei se vocês já viram. A própria Hannah Arendt tem um filme bem interessante dela na televisão. No cinema, né? Então, seria esse o filme que filosofa, né? Mais uma pergunta que o João Maria Mendes está se fazendo, né? Estamos diante de um retrato reconstruído, produzido por um cinema que aposta na teatralização, olha aí a expressão que ele usa, teatralização da vida do autor, né? E que não anda longe do docudrama, que é um outro nome que se dá a essa espécie de ficção de algum elemento muito preso à realidade, que vai do filósofo, passando pelo político, indo até, hoje em dia, se você ligar na Netflix, tem aí da Suzanne von Richthofen, por exemplo, né? Fizeram agora o lançamento dessa espécie de docudrama, ou seja, você contrata atores, faz um roteiro baseado nesse caso, num acontecimento trágico ali, né? As ideias e parte da vida do filósofo são dramatizadas num exercício de teatro filosófico. Esse é o filme que filosofa, então, quando a gente dramatiza, né, cria um teatro onde o próprio filósofo aparece ficcionalizado como um ator, né, e enuncia suas ideias, seria esse o tipo de filme filosofa, a imagem pensante, que o João Maria Mendes está elencando aqui para a gente discutir, né? E ele não para, né? Essa catalogação dele não para. Ele vai trazer um terceiro exemplo. E aí que parece ser mais próximo daquilo que ele está querendo como imagem pensante, que é o que ele chama de filme-ensaio, né? Esse filme-ensaio ele usa como exemplo a história do cinema do Godard, dizendo que esse tipo de filme, a história do cinema do Godard, eu não sei se vocês já viram trechos, o Godard faz uma espécie de colagem de várias imagens de outros períodos, né? E vai fazendo uma colagem de imagens para tentar retratar algumas questões que ele acha que são questões da história do cinema, né? Então ele vai ter uma narração off, né? Ou seja, ele vai narrando
e vai trazendo esse questionamentos e vai falando sobre questões que ele enxerga, ou seja, é meio que, por que chama filme ensaio? Porque é como se fosse um texto teórico sobre o cinema produzido pelo Godard, que é um cineasta, não sei se vocês conhecem, né? Ele é um cineasta. Então, ele está fazendo uma explicação, um ensaio filosófico sobre o cinema, né? Então, diz aí, no Histoire du Cinéma, do Godard, é o próprio cinema e os rostos da sua inscrição histórica, ou seja, os rostos dos atores dos filmes, né, que são questionados. O filme avança e recua. Ouvimos o som e, por vezes, vemos a imagem do dispositivo que o gera. O dispositivo, vários momentos o Godard filma os equipamentos de filmagem, né? O ecrã, que é a tela, né, vai frequentemente ao negro, em silêncio, para que o espectador interiorize ou reflita sobre o que acabou de ver e ouvir. Então perceba por que ele acha que esse filme, tipo de filme ensaio, é um filme próximo àquilo que ele falou, que é um tipo de imagem que faz você pensar, né? A própria imagem que está ali passando, ela vai para uma tela negra para que você tenha um momento para você pensar no que você acabou de ver em termos de sequência de imagens. Aqui o cinema desempenha de fato o papel de ecrã da mente. Ecrã é tela, né? De tela da mente. Porque o filme dá a ver a complexa mecânica de sua construção e destruição. Ele acha que é altamente pensante quando o próprio cinema mostra as técnicas de filmagem daquilo que é feito. Quando você expõe que aquela imagem é construída para ser vista. Ela não é uma imagem natural. Então isso é, para ele, libertador no sentido de ser uma imagem que faz a gente pensar. Deixa eu pegar aqui um trechinho e pôr para rodar aqui um trechinho. Esse é um breve trecho do Histoire du Cinéma, do Godard. Tem muito pouca coisa ligada a esse filme na internet, né? Mas é isso, ó, ele vai fazendo colagens em que aparecem imagens que ele fez com imagens que ele vai trazendo e vai, né, de alguma forma criando uma espécie de linha teórica de como ele enxerga o cinema, né? Então aqui no caso, por exemplo, ele está trazendo recortes de imagens de artes, né, plásticas, né, e vai criando esse jogo de imagens. Um trechinho pequeno, né? E o Godard tinha muito essa coisa de escrever essas frases na tela, né? Ele cria muito essa relação. Tá vendo? Ó? Aí era a época do cinema, vai para a tela negra e aparece os textos, né? E aí essas colagens, né, que ele vai fazendo. E a narração dele em off, tá em francês. Esse é ele mesmo, né, ó, fumando lá atrás. E aí ele tá em francês, desculpa, mas é o exemplo que a gente tem, não tem legenda. Mas é a ideia de que o que é um filme ensaio, é para tentar dar um gostinho para vocês do que é o tal do filme ensaio. Como esse filme em que, no caso assim, tá se tecendo considerações sobre a história do cinema. Então Godard, é um teórico que está falando sobre, aqui o tema é o próprio cinema. Então ele está fazendo um filme para falar do próprio cinema. Aqui ele está falando, de certa maneira, da relação das artes plásticas, dos quadros, com depois o que vai vir com o cinema, né? Ele está um pouco problematizando essa questão, né, da imagem, do estatuto da imagem parada, né, e depois, no caso, a imagem em movimento, né. E vocês percebem que agora ele vai associando o texto essa coisa da imagem ir para a tela preta, e a tela preta como uma espécie de pausa para você pensar no que está acontecendo, né. Tá vendo? O trecho é super curto. Eu até tinha um outro aqui que estava passando antes, que eu estava vendo aqui, ó. Ele às vezes usa, não sei se o som tá chegando aí, mas ele chega também
trechos do que falam nos filmes, né? Vendo esses recortes, né, de um desenho animado com um texto por baixo, né? E aí ele está lendo agora um texto de um teórico do cinema que chama André Bazin, que é essa figura aqui, ó, que era um crítico de cinema, né, um crítico literário, crítico dos filmes, né? E aí ele vai recortando essas imagens de filmes e tudo mais. É isso que ele está chamando então o nosso amigo João Maria Mendes de uma possibilidade de um filme que filosofa. Ou seja, um filme que, de alguma maneira, ele tenta trazer, então, uma reflexão, né, um pensamento, só que nesse caso, esses filmes são conhecidos na história do cinema como filmes ensaio, né? Então, aí já são 3 possibilidades, né, que ele estava falando. Né? No caso aí, o abecedário do Deleuze, que foi uma das coisas que eu não mostrei para vocês, mostrei da Hannah Arendt e do Derrida e não do Deleuze, né? Como uma espécie de documento onde o filósofo aparece. Aqui o exemplo do Wittgenstein, né? Mas aí ó, até achei na internet, ó, na internet tem todos esses, né? Qual que vocês querem aqui? Sócrates, Descartes, Pascal, Santo Agostinho. Santo Agostinho, em homenagem aí ao Murilo, que era de uma ordem. Qual que era a sua ordem mesmo, Murilo? Os frades menores, franciscanos. Franciscano. E o do Santo Agostinho não tá mais no ar, acho que tiraram. Vamos ver se o outro, o Pascal, tá no ar. O YouTube tem esse problema, né? E também não tá mais disponível. E cortaram todos os filmes dele, hein? Acho que antes estava no YouTube e não tá mais disponível os filmes. Ah, do René Descartes tá disponível. Deixa eu passar aqui o René Descartes para vocês. E aí é filmão mesmo, né? Tem até aquelas entradas, chegou aí? Tem aquelas entradas, pá. Roberto Rossellini era italiano, né? Esses filmes são feitos pela Rai, que é uma televisão italiana, uma espécie de Globo lá, né? Vou dar um pulo aqui para vocês já verem o que... L'uomo sapiente non è né un indovino né tantomeno un mago, ma colui che ama la verità. E come Aristotele crede che la natura ce ne mostra chiaramente il volto nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Certo non approvo Aristotele in tutte le sue Então, parti. vocês estão vendo aí que tá bem uma passagem em que ele tá trazendo essas ideias, né? Tá fazendo... bem... O filme do Rossellini é bem... Ele faz essa encenação, né? Esse teatro filosófico mesmo, né? Pô, desculpa aí, não tá passando a transmissão aí, Marcos? O Murilo tá vendo. Aqui tá normal. Certo, Marcos mandou aqui que só veio o áudio, não tá chegando as imagens. Mas eu vou mandar o PDF para vocês e tá linkado. O filme do Descartes tá inteiro, ainda tá inteiro no YouTube e melhor, né? Esse tem legenda, né? O que é mais importante, né? Esse tá legendado. Os outros estão só a título de exemplo mesmo ali, né? Então, João Maria Mendes, ele continua nessa saga dele de fazer essa relação, tentar nos trazer, né, essa relação de que filme que filosofa. Ou o História do Cinema, que é um filme que pensa e que formula um grande número de declaração. Nesse caso, de Godard sobre o próprio cinema e o modo como esse esteve e está no mundo. Então, ele enumerou esses 3 primeiros tipos de filmes que filosofam. E ele tem a tendência a achar que o terceiro exemplo dado aí é aquele em que mais se filosofa, né? Mas ele não para por aí. Aí ele fala, por exemplo, da revista, existe uma revista internacional que se chama Film Philosophy, não sei se vocês conhecem. Aliás, na Europa e nos Estados Unidos é muito forte essa linha de pesquisa da filosofia do cinema, dessa área Film Philosophy, né? Então existe até essa revista que se reuniu aí, fez uma conferência em 2013 em Amsterdã, onde eles falaram de 2 filmes lançados em 2011 como filmes que tinham uma alta carga, né,
de reflexão sobre o mundo, que era A Árvore da Vida, não sei se vocês conhecem esse filme, do Terrence Malick, e o Melancolia, do Lars von Trier. E aí ele diz lá, né, são filmes que, na sinopse do evento, né, apresentarem imagens cosmológicas ou proféticas de um mundo em colapso, e por se referirem à precariedade e ao vazio por detrás da ordem simbólica que sustenta o mundo. São filmes que tratam... Eu não vi a Árvore da Vida. O Melancolia é um planeta que se chama Melancolia, que vai se chocar com a Terra, e vai acabar com a Terra, né? Uma ficção, vamos dizer assim, quase científica, né? E o que ele diz, né? Reflexão que muitos estudiosos dessa área, que se auto-intitula Film Philosophy, hoje desenvolvem. São abordagens monográficas de obras cinematográficas. Abordagens que importam a metodologia do comentário e da recepção crítica para um novo território específico, o da presença de questões filosóficas ou de influências filosóficas nos filmes analisados. Então perceba, ele está abrindo aqui uma quarta linha de interpretação do que é o filme que filosofa. É quando os filósofos, no papel de críticos e comentadores de filmes, enaltecem problemas filosóficos que essas obras suscitam, ou que eles enxergam que elas possuem, né? Contribuindo para a construção de um corpus observacional empírico que ajude a consolidar a filosofia dos filmes, como uma área academicamente praticável no seio das teorias do cinema e, se possível, fora delas. No caso citado aí, esses filmes abordavam questões escatológicas, cosmológicas ou místicas em formas que as distanciam das ficções cinematográficas correntes. Então são filmes que trariam esses aspectos. Eu costumo dizer que esse autor, que se chama Júlio Cabreira, não sei se vocês conhecem, é um autor que faz esse tipo de trabalho. Então aí duas obras dele, né? O Cinema Pensa, que é uma obra em português. Ele não é brasileiro, eu acho que ele é argentino, salvo engano de minha parte, posso estar enganado qual que é a origem dele. E esse outro é o Cine 100 anos de filosofia. O Cinema Pensa foi traduzido para o português, esse outro não. Mas eu quis guardar a capa porque é mais ou menos isso que ele faz. Ou seja, ele pega os filmes da história do cinema e tenta relacionar com problematizações filosóficas. É um trabalho que vai muito nesse sentido. Não é muito diferente dessas obras que a gente vê aqui, já num sentido mais da cultura pop, né? Que é os Simpsons e a filosofia, ou os Jogos Vorazes e a filosofia. Tem outros que nem do cinema por exemplo, Metallica e a filosofia, o Iron Maiden e a filosofia. Não sei se vocês conhecem essas obras. Esse William Irving é um dos responsáveis. Nas livrarias abundam esses livros aí, eles tem muitos. Não sei se vocês já viram esses exemplos. Esse William Irving também é um exemplo do que seria esse tipo de produção. Qual seja, assistir filmes, sejam filmes mais elaborados, filmes como 2001 e Uma Odisseia no Espaço, uns filmes mais de história, né, do cinema, mais um cinema de arte, seja filmes mais da cultura pop, mas ver questões filosóficas nos filmes. Eu tenho a impressão que esse modelo se aproxima muito da sensibilização ou da duplicação, né? Então eu acho que esse ele perde um pouco em relação aos outros em termos de aproximado, que seria uma imagem pensante, né? Então, o nosso amigo aqui, depois dessas 4 abordagens, né, ele vai fazer uma lista no texto dele lá sobre essas possíveis relações entre filme e filosofia. Então, a primeira é mais empírica e herdeira da tradição de um cinema de ideias. Diz respeito aos filmes ensaios, que usam enunciados teóricos para enquadrar os seus conteúdos. É o caso do filme do Godard. Ele diz também que a segunda diz respeito aos filmes que usam enunciados filosóficos, diluindo-os no seu script. Por exemplo, em cenas dialogadas ou monólogos de um personagem ou de um narrador. E aí pode estar em qualquer filme. Por isso que ele apresentou aquele filme filósofo antes. A ideia de que, às vezes, um personagem lança uma ideia filosófica no meio do diálogo de um filme que ele está apresentando ali.
A terceira diz respeito aos filmes que põem em jogo, nas histórias que contam e nas situações que criam, alegorias de questões ou problemas de que a filosofia se ocupa. Alegorias que a crítica e a recepção identificam e esclarecem. É este o enfoque prevalecente nesse autor que se chama Cavell. É o William Cavell. Ele é um americano que também desenvolve bastante essa ideia da teoria dos filmes, né? E por a quarta relação, então meio que ele fez uma síntese aí, tirou fora aquela questão do documentário do filósofo sentado falando, tirou fora a questão do docudrama, né, o tipo de filme em que ficcionaliza a vida de um filósofo, e centrou no filme-ensaio do Godard. Esse segundo e terceiro seriam esse filme and filósofo, que é quando se extrai questões filosóficas de filmes, né? Seja porque algumas falas dos personagens enunciadas ali têm um conteúdo filosófico que a crítica, que o professor enaltece, seja porque de fato ele está problematizando questões filosóficas, né? Um filme que aborda, por exemplo, a eutanásia, ou um filme que aborda a questão do crime, né? Isso poderia ter, por exemplo, sei lá, Crime e Castigo, né? Filmar o Crime e Castigo e se problematizar sobre aquela questão toda. Tem um filme primoroso do Hitchcock, que trata exatamente dessa questão, que chama O Festim Diabólico. Não sei se vocês já viram esse filme, ele é todo filmado numa tomada só, de 1h30, mais ou menos, num apartamento, onde acontece ali, eles cometem um crime e tentam esconder esse crime, supostamente com essa perspectiva de que aquele que é superior, né, o homem superior, conseguiria se livrar dessa questão. É um exemplo bem banal, mas assim, a ideia de que ali está problematizado, como essa questão desses dois filmes que ele apontou, A Árvore da Vida e o Melancolia. E a gente poderia citar inúmeros outros aqui, que trazem questões latentes ali filosóficas, ou outros em que elas são extraídas, e às vezes nem é tanto assim. Eu diria que o Matrix fica no meio termo. Ele traz essa questão, que tem uma realidade outra, e a gente precisa conhecer essa realidade outra para avaliar essa realidade primeira que aparece aos olhos, mas ele também possui outras questões, também filosóficas, por exemplo, da inteligência artificial. A inteligência artificial vai superar o humano em algum momento? É uma questão filosófica da filosofia da tecnologia contemporânea. Então esse é um exemplo, por exemplo, de filmes que podem ser extraídos questões filosóficas a partir dele, né? Só que ele aponta, aí que complexifica um pouco as coisas, a questão específica que se esboça a partir das imagens stricto sensu. Há uma imagem que seja pensativa? Então agora ele não está mais nem falando dos filme-ensaio, né? É talvez possível abordá-la a partir de intervenções do Peter Greenaway. Ele cita aí o Peter Greenaway. E em favor da criação figural de campos de ideias, e do texto a imagem pensativa do Jacques Rancière, articulando com a ideia de Deleuze da imagem-tempo. Então ele vai criar esse quarto conceito aí. Ele vai inventar essa imagem filosófica a partir do Peter Greenaway, do Jacques Rancière e do Deleuze. Então ele fez todo um extenso trabalho de enumerar, então eu fiz aqui também todo o texto, a ideia de enumerar tudo isso, né? Os tipos de documentário em que o filósofo aparece falando, a obra ficcionalizada, o filme-ensaio, esses enunciados filosóficos diluídos no script ou a alegoria de questões filosóficas, ou seja, quando o filósofo faz o papel de comentador de filme, de crítico de filme, ressaltando os problemas filosóficos que eles trazem. E por fim, aquilo que ele vai inventar, que é esse conceito de imagem filosófica a partir da obra do Peter Greenaway, eu não sei se vocês conhecem esse cineasta e artista plástico, a partir da obra do Jacques Rancière, que é um filósofo que está vivo ainda produzindo filosofia, não sei se vocês conhecem, e também com o Deleuze, que é um filósofo que morreu, já tem mais ou menos uns 25, 30 anos, e que produziu uma obra pensando no cinema que se chama Imagem-Tempo. Então ele vai criar esse sexto item aqui. Tudo bem até aqui, pessoal?
Então, é uma espécie de mapeamento de várias possibilidades de a gente pensar a relação do cinema. No caso, ele está focando muito na questão do cinema. Mas durante a explicação, não sei se vocês conseguem, até onde vocês foram do texto, ele também fala da fotografia, porque ele comenta umas fotografias ali, né? Ele está enumerando essas possibilidades de ser o que é um filme que filosofa. O que eu estou querendo trazer para vocês é a reflexão de vocês pensarem isso no material de vocês, né? Vocês, quando estão usando uma imagem para disparar a aula, essa imagem, ela está ajudando você? Ela é uma imagem que filosofa? Ou ela está de suporte para as ideias que vêm depois? Quando a gente usa uma imagem para ilustrar o que a gente está falando, ela está de suporte ou ela... E como tematizar, né? Então, por exemplo, quando você opta por um cineclube na escola e você passa um filme para eles e depois você vai lá e problematiza esse filme, será que a gente não estaria ali mais ou menos no 4 e no 5, né? Pegando o filme, trazendo questões, olhando para o filme, como levantando questões filosóficas que você vai amarrar, né? Em sala de aula, né? De que forma que isso está ajudando a pensar, né? Essa ideia de uma imagem pensante. E aí o João Maria Mendes também está querendo explodir isso para dois caminhos que a gente pouco utiliza na sala de aula. Que é, primeiro, essa ideia de filme-ensaio, que tem um componente que é complexo porque envolve repertório, né? Conhecer esses filmes. Eles não são muitos, são poucos na história. Eu diria que um grande cineasta de filmes-ensaio no Brasil é um cara que chama Eduardo Coutinho. Eu não sei se vocês já viram um documentário sobre dele. Mas ele tem documentários que são primorosos na questão de levantamento de ideias e de apresentação dessas ideias. Eduardo Coutinho. Procurem aí. No YouTube tem, por exemplo, Boca do Lixo. É um filme que ele faz no lixão, por exemplo. É um filme que eu gosto muito. Um filme dele que o notorizou, né, que ele ganhou notoriedade, chama Cabra Marcado para Morrer. São filmes dos anos 80. O Eduardo Coutinho morreu acho que em 2019, 2018, 2019. Fez vários documentários, né? Tem Santa Marta, tem uma série de outros documentários. E aí então o João Maria Mendes agora, no texto, ele vai entrar nessa difícil seara que é essa que ele vai defender essa imagem filosófica com o Rancière, o Deleuze e o Peter Greenaway. Aí eu vou ter que até mudar aqui de grupo de slides aqui, porque foi para a continuidade da aula, tá em outro slide aqui. Bom, aqui ele volta a falar do filme ensaio. Eu vou passar por isso, depois a gente pode voltar. Porque essa ideia desses filmes de ideias seriam um tipo de caminho para se pensar o que ele quer, né? Ele fala de novo, reforça de novo essa explicação. E aí ele vai começar a montar essa explicação dessa referência, dessa questão das imagens filosóficas. E aí ele começa assim: comecemos pela singularidade das questões postas pelas imagens na sua relação com o pensamento, porventura as mais desafiantes para quem se ocupa de cinema, e aceitando desde já a definição das imagens como perceptos deleuzianos, quer se trate da pintura, da escultura, de imagens fixas ou em movimentos. Abordamos-la aqui a partir de Greenaway e Rancière. Então aqui ele está enumerando o arcabouço teórico que ele vai ter para criar esse sexto grupo, que seria então esse grupo que ele vai chamar de imagem filosófica. Então, só para tentar diferenciar, não é a imagem do filósofo falando, não é a imagem ficcional do filósofo falando. Também não são problemas filosóficos extraídos de filmes quaisquer. Seja porque isso está evidente na história, seja porque a gente criou, forçou a barra mesmo, inventou que aquilo ali tem filosofia, como é o caso, por exemplo, às vezes de Os Simpsons e a filosofia, né? Ou Jogos Vorazes e a filosofia, ou seja, que pega elementos da cultura pop e aí você dá uma forçadinha ali. Eu usei até o Júlio Cabreira como exemplo de um cara que faz isso de uma forma mais séria. E também não é o filme ensaio do Godard, que é quando você
utiliza o audiovisual como um meio de expressão das suas ideias sobre determinado tema. Ele também quer se diferenciar disso. Ele quer chegar nessas tais dessas imagens que despertam outras imagens interiores na gente. Lembra aquela definição lá do começo? Aquela imagem que faz você trazer de outras imagens da memória, do pensamento, da imaginação associada àquela que você está vendo. Essa é a imagem pensante que ele quer definir com esses 3 autores. Então ele vai começar com uma entrevista do Peter Greenaway. Peter Greenaway é um cineasta, eu acho que ele é, agora eu não me lembro se o Peter Greenaway ele é canadense ou se ele é britânico mesmo. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui rapidinho. Greenaway. E o Peter Greenaway, ele é inglês mesmo. Os filmes, ele fez alguns filmes como O Livro de Cabeceira, O Cozinheiro, o Ladrão e a Sua Amante. Mais recentemente, ele fez um que se chama Que Viva Eisenstein, sobre a vida do Eisenstein, quando ele foi para o México. O Eisenstein era um antigo cineasta, né? Dos anos 20, 30, um soviético, um cineasta soviético, não sei se vocês conhecem, famoso por ter feito o Encoraçado Potemkin. E o Peter Greenaway também, ele virou artista de instalações, né? Ele também fez bastante instalações, né? Deixa eu ver aqui, o último filme dele mesmo, ó, sobre o Rembrandt, em 2008. Faz um tempinho já que ele não faz filmes, longas metragens. E o Peter Greenaway diz aí então nesse texto assim: vocês ainda não viram nenhum cinema. O que viram foram 108 anos de textos ilustrados. E se tiverem tido sorte, talvez um pouco de teatro gravado. Cinema of Ideias, né, ele disse isso nessa entrevista que chama O Cinema das Ideias, de 2001, defendendo a autonomia das imagens para exprimirem por si só ideias ou campo de ideias. Então ele está dizendo que o cinema, como a gente vê, ele é muito atrelado à palavra, até no sentido de que se faz um script antes do filme, né? Você faz um roteiro antes do filme. Pelo menos no Ocidente, passamos a vida a confiar nos textos e a aprender a manipulá-los. E o que fazemos muito menos com a imagem por causa da ambiguidade desta. Porque somos ensinados desde a infância a pensar que um texto é muito mais fiável, muito mais confiável, né? Fiável, muito mais rigoroso ou preciso do que uma imagem que ninguém nos ensina a ver. Isso me tocou profundamente. Será que não cabe a gente ajudar os nossos alunos a ver as imagens, assim como ajuda eles a ler um texto, né? Por isso, quando, por exemplo, sobrepomos num filme caligrafia e dança em sucessivos layerings, então essa é uma técnica que ele usa, por exemplo. Layers são camadas, né? Quando a gente edita no digital, às vezes aparece lá layer. Não sei se vocês usam Photoshop, essas coisas. Layers são camadas, né? Então ele coloca assim, por exemplo, caligrafia e em cima, então uma escrita em cima de uma dança. Então são imagens sobrepostas, né? Estamos a usar conjuntamente, por intermédio da imagem, dois meios, né, que habitualmente não estão em contato. Ele diz então que os tipos de filmes que fazem essa sobreposição de camadas em que há diferentes tipos de mídia, né, são esse exemplo de um tipo de imagem que escapa da palavra. Uma coisa interessante que ele faz num filme que chama As Maletas de Tulsi Looper é pegar a imagem e fazer 3 quadrados. Então, quando a gente está olhando a imagem, a gente vê 3 quadrados em que acontecem ações simultâneas. São coisas diferentes que acontecem em cada uma delas. Elas não estão acontecendo a mesma coisa. Então, você rompe um pouco essa coisa da imagem ser uma só. São 3 telas acontecendo coisas. Poucas pessoas foram ensinadas a ver imagens. Olha que provocação interessante para a gente que é da filosofia, né? A gente ajuda os nossos alunos a ver as imagens.
Olha que interessante, né? A falar, por exemplo, das condições técnicas de filmagem mesmo, né? Enquadramento, a questão da montagem, a questão daquilo que é filmado em estúdio, por exemplo, é simulado para você ver aquilo, né? Muita gente vê o filme e toma o filme como real, porque o filme se apresenta como real. A gente tem que fazer a desconstrução daquilo, né? Então a novela faz esforço para parecer real, mas ela é uma ficção, as pessoas não são daquele jeito, né? A gente não é vilão como o vilão da novela das 8, aquilo é inventado, né? Então isso para mim é aprender a ver a imagem, né? E olha como é importante, a gente viu aí, né? É uma habilidade em defasagem em todas as séries, o Marcos escreveu aqui no chat. A questão da charge. Não é só a charge. Se a gente fosse fazer isso com filmes, se aparecesse lá na avaliação em processo um filme, um curta, talvez também aparecesse. A charge é o que mais aparece evidente, porque eles não conseguem ver o que há por trás da imagem, né? A ironia, a construção que de um quadrinho para outro surgiu uma ironia, uma piada, uma metáfora, né? Por quê? Porque às vezes a gente é muito literal nas imagens, né? A gente toma as imagens como reais a todo momento. E uma das formas, talvez, da gente ensinar a ver a imagem é ensinar que ela é construída, ela é uma invenção. Ou seja, o que é uma câmera, como que a câmera constrói, como se monta, né? Eu acho interessante esses programas que se pretendem mostrar que determinada imagem que viralizou, se ela é fake ou não, né? Sabe, se tem ali, se tem um tubarão naquela onda ou não, como é que a mãe jogou um chinelo daqui e acertou um moleque 50 metros depois, até no Fantástico apareceu isso, não sei se vocês já viram isso. O quanto que a galera constrói a imagem para parecer real, né? Quando crianças, aprendemos o alfabeto e depois passamos anos a dominar o vocabulário. No resto da vida lemos e o processo vai crescendo e torna-se mais sofisticado. Eu diria, é um dictum importante para mim, que não basta ter olhos para se aprender a ver. Os olhos têm de ser ensinados a percepcionar e a fazer imagens, como as nossas mentes foram ensinadas a negociar contextos. Ele está defendendo isso primeiro de tudo. E aqui eu separei um projeto que ele fez, aqui já não é mais filme, é uma instalação no museu, que é com relação ao que está aí, né? A Última Ceia, do The Last Supper, do Leonardo da Vinci. Ele fez todo um trabalho gráfico com relação à Última Ceia. Eu vou projetar aqui, tentar projetar para vocês aqui um trechinho. Isso era uma instalação, né? Imagine uma galeria de arte com esse telão apresentando essa leitura que ele faz, né? Convido vocês a verem, depois eu vou mandar, assim que acabar a aula, já mando aqui no WhatsApp os PDF, estão tudo linkado esses videozinhos, mas vocês estão vendo aí que ele faz todo um jogo de claro e escuro, né?
com esse afresco, né? Isso é uma pintura numa parede, numa capelinha lá em... Que cidade que tá mesmo isso? Acho que é Milão que deve estar essa capelinha que tem esse quadro aí, que se chama A Última Ceia. Não é um quadro, né? É um afresco, é uma pintura numa parede, né? Isso exatamente para trazer o olhar, né? O nosso olhar para esse quadro, né? E aqui eu vou ler um trecho do Jacques Rancière. A imagem pensante, né? Para ele, é um filme que produz outros filmes na mente do espectador. Um vetor que desencadeia uma viagem interior. A gente já tinha lido isso. As imagens pensantes são, nesse registro, suscitadoras de imagens mentais do espectador. Olha que interessante. Por exemplo, se a gente está vendo esse quadro, por que ele está destacando a mãozinha de Jesus e dos apóstolos? Vocês vão ver que essas mãozinhas aí, elas vão ter uma hora que só vão aparecer elas. Ou seja, essa coisa de que a imagem faz com que a gente tenha que ir para o nosso interior, para o nosso pensamento. A gente tem que ir atrás dessas imagens. Quer dizer, para ir atrás da imagem, a gente precisa recorrer a imagens que vêm do pensamento, que vêm do sonho, da memória, da imaginação. Por isso que ela é uma imagem. O Deleuze vai chamar isso de imagem-tempo, porque é aquela imagem que nos dá o tempo, nos cobra o tempo de se dedicar a pensar no que ela está dizendo, no que ela está querendo dizer. Então ela rompe com a narrativa passado, presente e futuro, começo, meio e fim. Ela rompe com essa narrativa que é cronológica, né? E ela passa a suscitar um exercício de que a gente tenha que pensar sobre ela. E ela é diferente da elipse que ocorre em filme de suspense. Em filme de suspense, de investigação policial, acontece a elipse, né? Que é assim, um fato é mostrado, deixando alguma coisa oculta. E aí você passa o filme inteiro e você descobre isso que está oculto, por isso que é uma elipse, né? E aí você resolve aquela situação. Então, no filme de suspense, por exemplo, alguém morre. Aí um detetive começa a investigar, e aí no fim do filme ele descobre quem matou, e aí muitas vezes essa cena é recriada, aí com a perspectiva de mostrar aquela pessoa matando. Não sei se vocês já viram isso. Tem muito filme que é assim. Eu até daria um exemplo aqui que é o Clube da Luta. Vocês lembram desse filme? Assistiram esse filme? Né? O Murilo fazendo um sinrecamento. Não sei se o Marcos viu, eu vou contar, né? O Clube da Luta é um cara que trabalha com seguro, né? Ele trabalha com seguros, né? E nessa coisa de viajar para várias cidades para fazer a pólice de seguro e tudo mais, não é? Ele se sente muito sozinho, começa a ser crítico disso tudo, e num determinado momento senta do lado dele no avião um cara que propõe para ele, para sair dessa mesmice, um clube da luta, começar a lutar, né? E aí eles desenvolvem essa ideia de clube da luta, arruma vários fãs e tudo mais. Aí eles meio que viram um movimento político, no final do filme eles explodem uns prédios, assim, um ataque terrorista até. E no final do filme é revelado que esse cara que propõe o clube da luta, na verdade, é uma personalidade do próprio personagem. E aí o que o filme faz nessa hora? Ele volta desde a primeira luta do clube da luta, em que daí não aparecem os dois lutando, aparece só um lutando sozinho, com ele mesmo. Assim. Sempre ele estava sozinho. Então várias cenas que foram mostradas ao longo do filme com os dois, a partir do momento que mostra que um é uma personalidade só dele, só mostra ele, faz uma espécie de flashback rapidinho de mostra tudo. Ou seja, isso é uma elipse. Isso muitas vezes faz a gente pensar, né? Por isso que filme de suspense, detetive, às vezes atrai muita gente. Porque a gente fica tentando fazer o mesmo processo lógico-dedutivo do personagem principal que vai atrás de pistas para descobrir aquilo. Não é esse tipo de pensamento que ele está dizendo. É um tipo de imagem que exige que a gente pense e traga imagens de outros lugares para pensar nisso que está sendo mostrado. Então, por exemplo, todo esse trabalho aí na Última Ceia do Peter Greenaway, se vocês ficarem vendo em silêncio, não comigo aqui, né, falando o tempo todo, vocês vão ter que... por que ele está fazendo todos esses jogos de... Acho que acabou aí. Ah, não, é uma propaganda, desculpa aí. Propaganda é do próprio YouTube, né? Não é minha, né? Ah, não, mas acabou também a Última Ceia dele aí.
Então ele acaba sendo uma imagem que é suscitadora de outras imagens. Essa é uma explicação que o Jacques Rancière dá. Esses exemplos literários de imagens mentais oferecidas por apontamentos ou por descrições de microacontecimentos, ora suspendem a ação narrada, interrompendo o seu fluxo. Ele encontrava isso, inclusive, na literatura, não é só no cinema, né? Porque é o que ele está falando. Interrompendo o fluxo da narrativa, né? E gerando um momento de estases. Ora propõe discretamente uma nova marcação ou pontuação da ação narrada. De um modo ou de outro, furtam-se a ação, param-na, substituem e desviam a narrativa pela descrição ou pela mostração. Pedem atenção para novas figuras alheias ao veio principal do que está sendo contado. São várias explicações para tentar dizer o que é essa imagem pensante que suscita uma imagem interior. Eu gosto dessa, né? Pedem atenção para novas figuras alheias ao veio principal do que está a ser contado. Então é aquele tipo de filme que realmente parece ilógico, parece caótico, que joga uma outra imagem, você está vindo numa narrativa, joga uma imagem que gera uma certa confusão, porque ela muda o veio principal do que estava sendo contado. Nas artes visuais, surpreendem, suscitando a contemplação e a reflexão do espectador sobre o que significam. Convidam quem as contempla a uma posição de retiro e a descoberta de paisagens interiores não inicialmente invocadas pela narrativa. Então, mais uma forma de dizer que é o tipo de imagem que pede que a gente traga imagens do nosso repertório de pensamentos, memórias, sonhos, ficções que a gente guarda na cabeça, projeções, né? Ou seja, a gente precisa trazer imagens do pensamento para interagir com aquele tipo de imagem, porque ela rompeu com a sequência normal, com começo, meio e fim, com a narrativa clássica de se contar uma história, né? Chamam por aquilo a que os autores atuais ainda designam por transcendência, melhor dizendo, pela conversão dessa transcendência em imanência, pela reatenção dada ao real. Bom, aqui, já são 4 horas, eu ia dar um exemplo de como a narração é construída lá atrás, né? Como essa tensão é construída no sentido de estar amarrada, né? E aqui eu estou usando um exemplo de um dos primeiros textos teóricos sobre o cinema, que é de 1916, de um autor que se chama Hugo Mustenberg, que chama o filme, né, um estudo psicológico, né? Percebam, por favor, a narrativa que ele faz, a descrição que ele faz, como ela é potente, ó. A técnica do close-up, né, do aproximação, no caso, né, foi introduzida no cinema um tanto tardiamente, mas não demorou a se impor. Quanto mais apurada a produção, mais frequente e mais hábil o uso desse novo meio artístico. Sem ele, dificilmente se poderia encenar um melodrama, a não ser recorrer na utilização muito pouco artística das palavras escritas. O close-up supre as explicações. Olha que interessante. O close-up supre as explicações. Se no pescoço de um bebê roubado ou trocado pender um pequeno medalhão, façam essa imagem na cabeça pensando num filme. Não precisamos de palavras para saber que tudo vai girar em torno do medalhão 20 anos mais tarde, quando a jovem estiver crescida. Se o ornamento no peito da criança for logo mostrado num close-up, que exclui todo o resto e mostra ampliada sua graciosa forma, nós a retemos na imaginação, sabendo que precisamos dar-lhe toda a atenção, uma vez que irá desempenhar papel decisivo em outra sequência. Imaginem a cena de um filme, um bebê largado num cesto na porta de uma casa. Esse bebê tem um medalhão azul no peito. Corta, alguém chega, pega o bebê e leva para dentro da casa. Corta. Mostra uma cena, uma jovem de 25 anos com o mesmo medalhão no peito. O que na hora acontece? Você faz a associação mental, você traça um pensamento que a imagem está induzindo você. É a mesma jovem crescida.
20 anos depois é a menina, tá usando o mesmo medalhão. O close no medalhão faz você ir de uma imagem para outra. Você pode ter isso filmado de várias formas. Por exemplo, você pode ter o bebê no cesto e a câmera tá pegando o cesto inteiro na escadaria. Aí a câmera vai fazendo um gesto lento, a criança balançando as perninhas, os bracinhos, vai e foca no medalhão. Fica só o medalhão azul. Aquele medalhão azul invade a tela. Daí a câmera começa a afastar do medalhão, você já está num outro cenário, você já está num campo aberto onde uma menina grande corre. E você sai do medalhão. De novo, a imagem pensou para você. O que ela pensou para você? Ela disse, é o mesmo medalhão. A menina deixada lá é a menina que está correndo agora. E ainda tem um acréscimo, né? Sabemos que é uma menina abandonada. Né? Aí a trama vai proliferar para qualquer lado. Pode ser um filme de terror em que, né, aquela menina é uma menina misteriosa que chegou na casa e bagunçou tudo. Pode ser uma história social em que os pais dela eram pobres e vêm para essa casa para revolucionar, enfim. Pode ser infinitas histórias. Mas o que eu estou querendo focar aqui é no foco da atenção, como a montagem guia a nossa atenção. Então a imagem pensante que o Jacques Rancière está propondo, é aquela que rompe com essa narrativa da atenção e que pede que você traga imagens da sua cabeça para aquela imagem que você está vendo. E não que a montagem criou já para você uma atenção. Olha o outro exemplo que ele dá aqui. O cavaleiro criminoso que, ao tirar o lenço do bolso, deixa cair no tapete, sem perceber, um pedacinho de papel. Não tem como chamar a atenção para aquele detalhe que o incrimina. Isso dificilmente seria usado no teatro, pois passaria despercebido na plateia, tanto quanto do próprio criminoso. O papel não bastaria para atrair a atenção, mas no cinema é um estratagema muito usado. Então, imagina no teatro, o bandido está lá, você está vendo a peça inteira toda, o cara tira um lenço e cai um papel. No teatro não tem como dar close que caiu um papel. Se você não perceber que caiu o papel, se alguém não for lá, por exemplo, um ator for lá e pegar o papel e falar assim, olha, achei um papel, você não sabe que caiu o papel, pode não saber que caiu o papel. No cinema, basta dar um close no papel que caiu. Assim que o papel cai no tapete, tudo desaparece e só ele é mostrado, muito ampliado na tela. Olha como ele dizia do close-up, né? É que você ampliar o papel na tela. Vemos que se trata de uma passagem emitida na estação ferroviária, onde foi cometido o grande crime. Então, quando cai o papel no chão e dá o close, é um bilhete da mesma estação que tinha sido cometido o crime. Então, na hora o cinema pensou para você. Então, ele te disse, esse cara é o criminoso. É ele que cometeu o crime naquela estação. Então, daí você tem que imaginar o resto da história para né, lembrar disso. A atenção, agora vem o negócio. A atenção se concentra no papel e nós ficamos sabendo que ela será vital para o desenvolvimento da ação. Outro exemplo aqui que ele dá, ó. Um empregado de balcão compra o jornal na rua, passa os olhos nas manchetes e leva um susto. Subitamente a notícia aparece diante dos olhos. A manchete ampliada pelo close-up ocupam toda a tela. Então, mostra um cara abrindo o jornal. Ele lê e faz um susto. Corta, a câmera vai lá e filma o que ele leu, certo? Ah, isso que ele leu que despertou a atenção dele. Percebe o que é o cinema guiando a sua atenção no que você deve perceber? Eu acho que isso que o Mustenberg está fazendo aqui é ensinar a ver imagens que o Jacques Rancière tinha dito lá no começo, no Peter Greenaway disse alguns slides atrás. Isso que é ensinar a ver imagens. Mas não é necessário que o foco da atenção recaia sempre nas alavancas do enredo, o medalhão, o jornal, o bilhete. Qualquer detalhe sutil, qualquer gesto significativo que reforce o significado da ação pode ocupar o centro da consciência, monopolizando a cena por alguns segundos. O amor transparece na face sorridente da moça, mas isso nos escapa no meio da sala cheia de gente. De repente, por apenas 3 segundos, todo mundo desaparece, inclusive o próprio casal de namorados, e só vemos na tela o olhar de desejo do rapaz e o sorriso de aquiescência dela. O close-up faz o que o teatro não teria condições de fazer sozinho.
embora pudéssemos alcançar efeito semelhante se tivéssemos trazido para o teatro binóculos, apontando-os naquele momento para as duas cabeças. Mas nesse caso teríamos nos desvinculado do quadro que nos é apresentado pelo palco. A concentração e o foco teriam sido determinados por nós, e não pelo espetáculo. No cinema ocorre o inverso. O cinema ocorre o inverso. O cinema determina por nós o que a gente deve focar. Olha que interessante essa frase. Quando o cinema da imagem pensante não faz isso, ele pede que você foque a sua atenção em imagens que vêm de fora, imagens que vêm do pensamento, da memória, dos sonhos, para você interagir com aquela imagem que está te provocando isso. Ele deixa de pensar por você e pede para você pensar por conta própria. Então essa seria a definição de imagem pensativa para o João Maria Mendes. Tudo bem, pessoal? Então, o que ele está nos provocando, né, é um pouco isso. Em resumo, diz o Mustenberg, o cinema pode agir de forma análoga à imaginação. Olhe comparando o cinema, a narrativa do cinema, com a nossa própria faculdade mental de imaginar. Ele possui a mobilidade das ideias, que não estão subordinadas às exigências concretas dos acontecimentos externos, mas às leis psicológicas da associação de ideias. Olha o que ele está dizendo aqui que é importante, que o cinema faz associações de ideias, ele se comunica diretamente com o nosso cérebro. Dentro da mente, o passado e o futuro se entrelaçam com o presente. Ele nos impõe uma leitura do tempo, com passado, presente e futuro. Então, o Rancière, que está propondo aí, com o João Maria Mendes, é que a imagem pensante é aquela que rompe com essa sequência, com esse tipo de imagem que induz a nossa atenção. Olha que bem nítido isso. No cinema, as imagens pensantes de Rancière são, portanto, aquelas que interrompem e ignoram, mesmo que momentaneamente, o fluxo narrativo de onde emergem. Propiciam um tempo de estases. Interpelam o espectador com base numa nova lógica que funciona como uma segunda arte no seio da primeira arte. Então, por isso que ele falava lá da pessoa, o passageiro no carro, que vai andando e vendo a paisagem, e diante daquela paisagem ele vai trazendo imagens da memória, de sonhos, expectativas, imaginação, fazendo associações aleatórias, porque ele tá vivo, aquela imagem está despertando nele pensamentos, e não uma imagem já fixada do que vai acontecer. Então, de certa maneira, o que eu queria trazer nesse primeiro momento, né, nessa primeira sequência dessa aula sobre imagem, era abordar essa situação inicial dessa proliferação de tipos de imagem pensantes, né, para que a gente conseguisse ter um primeiro mapeamento. A gente vai continuar essa aula na terça que vem. Peço agora que peguem lá o plano do curso que eu mandei para vocês e façam um download do texto do Fernando Cruz e da Priscila Ruffinoni sobre estética, para a gente continuar essa aula a partir dessa perspectiva. Acho que está lá já, né? Eu mandei para vocês agora como ponto doc, para que os links funcionem. Esses textos estão online. Para a gente continuar pensando isso, né? Como trazer, talvez, esse outro tipo de imagem, né? Então, não é a sensibilização, não é a duplicação, a ilustração de um tema, e é essa ideia de uma imagem pensante. É possível pensar uma imagem dessa na nossa aula? Uma pergunta mesmo que eu faço para vocês. É possível pensar um uso da imagem pensante no nosso material didático, né, para além da sensibilização e da ilustração? Então, acho que essa que é uma questão de fundo para quando vocês forem ler esses outros dois textos. Porque o Fernando Cruz dá exemplos ali de imagens pensantes que ele encontra, e a Ruffinoni dá exemplos de aulas de estética, que é aquela em que não é da imagem pensante que ela está falando, ela não entra dentro desse assunto, mas ela propõe ali. Aí a gente pode, numa das coisas que ela propõe, é que se façam imagens, que os alunos produzam imagens e não textos. E aí eu fico pensando,
fica esse convite para vocês pensarem se isso daí podia ser usado como um tipo de avaliação mesmo, né? E aí, pessoal? Acho que o que eu tinha como proposta hoje era isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, Murilo, Marcos, que estão aí presentes. Não, eu acho assim que duas coisas assim que me inculca aqui, tanto lá naquele primeiro texto lá que você colocou lá do Tibit, que é a respeito da imagem, enquanto daí eu estava pensando aqui na questão do às vezes, né, o como nós mutilamos então a imagem, né, até para trazer para uma realidade que talvez não existe, né? Daí eu ganhei um livro, ainda não li não, até voltando lá nos livros lá, que é esse daqui, do Guerra nas Estrelas e a Filosofia, eu ganhei de um aluno, né? Então eu estava pensando aqui, e estou pensando aqui na questão até agora, né? Da imagem enquanto mutilada, ou enquanto engrandecê-la, ou enquanto, sei lá, propulsora, né? Eu estou com isso aqui na cabeça ainda. E algo que eu gostei muito ali do Rancière é aquela questão do que nós não somos, né, acostumados a ver as imagens. Também são duas coisas aí que me inquietou. Eu estou aqui inquietado pensando a respeito. Legal, Murilo. O curso está deixando muitas inquietações, né, em vocês. Muito, muito. Espero que sejam inquietações positivas, né, no caso, que mobilizem o pensar, né? Não, sim, sem dúvida. Eu acho que toda inquietação, né, dá uma mobilizada e tira a gente da zona de conforto. Então ficam esses textos aí para a próxima aula. O Marcos acho que não escreveu nada aqui no chat. E por hoje eu vou subir essa aula lá no YouTube, vocês já têm o endereço de lá e também podem rever e problematizar e já mando também os PDFs dessas aulas para vocês lá. Beleza? Bom, então acho que é isso. Valeu, pessoal!